Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês mais um vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre clássicos da literatura brasileira. E hoje é a vez de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do queridíssimo Machado de Assis, lançado em 1881, e foi o livro que abriu as portas para o realismo no Brasil. Então o que vai acontecer, gente? Vai narrar as histórias, as memórias, tudo pela visão do Brás Cubas, sendo que acontece o detalhe crucial dessa história. O Brás Cubas, ele já morreu, então ele vai contar suas memórias depois que ele já morreu. Então ele é um cara completamente sem filtro, ele é um cara que fala tudo que ele quer, porque justamente ele não deve mais nada a ninguém. E assim, um trecho que eu acho totalmente incrível, que eu vou ler aqui pra vocês, que ele fala, é tipo assim, a apresentação da história, só um pedacinho mesmo. Ele fala, dedica ao leitor, ó. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, é um livro incrível, eu amei. Eu já tinha lido esse livro alguns anos atrás e eu reli pra fazer esse vídeo. E eu continuo amando. Todas as minhas experiências com o Machado de Assis foram maravilhosas. Eu já tenho um vídeo sobre Dom Casmurro e O Alienista, vou deixar linkado aqui na descrição para vocês darem uma olhada também. Então vamos lá, o que interessa, Brás Cubas. Narrar toda a sua história, mas ele, assim, não tem linearidade. Então ele vai contando as coisas que ele lembra e vai falando pra gente. Então, o Brás Cubas, ele veio de uma família que tinha boas condições. E o que acontece? Ele nunca fez nada de grandioso, nada de importante na vida dele, porque justamente ele sempre foi mimado pelos pais, ele sempre dava dinheiro. Então ele nunca se preocupou com nada na vida dele. Então, desde criancinha, a gente já via que ele não era uma pessoa com um caráter duvidoso. Desde criancinha, ele maltratava e judiava do garoto Prudêncio. E também a gente vai ver uma outra passagem da infância dele, que ele era amigo de Quincas Borba, gente. Pra quem não sabe, Quincas Borba é um personagem de um outro livro do Machado de Assis, que eu pretendo trazer aqui pro canal, fazer um resumo só dele. E a gente vai ver que eles eram amigos quando eles eram crianças, eles se afastaram devido à vida mesmo. E alguns anos depois eles se reencontram, como o Quincas Borba sendo um mendigo. E além disso, ele estava tentando roubar um dos pertences do Brás Cubas. Então a gente fica naquela, o que será que aconteceu com o Quincas Borba para ele chegar nessas condições? Mas assim, pra gente surpreender ainda mais, algum tempo depois eles acabam se reencontrando de novo. E agora o Quincas Borba, ele é um filósofo, um idealista que segue a linha de raciocínio, a linha de ideologia do humanismo. Então é incrível a gente saber o que aconteceu de mendigo para filósofo. E quando eu ler esse livro, eu vou trazer aqui no canal. Então, voltando para Brás Cubas, depois de tudo isso, a gente vai ver também na sua adolescência o que aconteceu. Ele era muito apaixonado, ele gastava todo o dinheiro dele, toda a dedicação do tempo dele à prostituta Marcela. O que aconteceu? Eles ficaram juntos, eles eram muito felizes até o momento que ele tinha dinheiro. A partir daí, ela não queria mais saber dele. Inclusive, é uma coisa que é citada no livro, uma passagem que ele fala assim, ó: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, por causa que ele estava gastando muito dinheiro com essa prostituta, o pai dele decide mandá-lo para estudar na Europa, para fazer faculdade de Direito em Coimbra. E o que acontece? Anos depois ele volta, mas ele continua sendo a mesma pessoa de antes, não mudou nada, nenhuma experiência, nada mudou ele lá fora, então ele volta. E agora o pai dele, ele quer que ele seja um político, tenha prestígio social, porque apesar deles terem, a família dele, terem muito dinheiro, eles não têm prestígios sociais, porque eles eram uma fábrica de parafusos, coisas desse estilo, então aquilo não era muito bem prestigiado. Então, se ele fosse político, eles teriam status sociais. Sendo que o Brás Cubas, ele não tá muito aí pra nada, ele quer continuar ali na maciota, sem grandes esforços. E a gente vai ver que ele finalmente se apaixona por alguém, ele se apaixona pela Virgínia. Sendo que eles acabam que eles não se casam, ela casa com outro cara porque ele tinha mais dinheiro e mais prestígio social. Sendo que mesmo assim, eles continuam se encontrando e mantendo relacionamentos escondidos. Justamente o Brás Cubas, ele decide que é assim que é melhor, porque ele não precisa se preocupar com nada, romantismo, nem nada do estilo. Porque a mulher já é casada, então o cara que cuide dela e eu fico aqui só com um lado bom. E a gente vai ver também que ele acaba se encantando por uma menina que ela é muito bonita, sendo que ela é manca. Então o que acontece? Ele não quer saber dela. A gente vai se caminhando pro final da história de que o Brás Cubas, ele acaba se tornando político, ele acaba conseguindo o prestígio social dele. E
E é isso que acontece na história dele, gente. Então esse foi o resumo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro bem divertido. Eu gostei muito da minha primeira experiência. Adorei essa segunda. Indico demais, porque é um super clássico da literatura brasileira que vale muito a pena. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like, se inscreva no canal e me sigam lá no Instagram, @majudeolindo. Beijo e até o próximo vídeo.